Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Estamos hoje começando a nossa leitura de Provérbios, capítulo 12. A gente inicia hoje o nosso estudo em um novo capítulo. Continuamos com princípios maravilhosos, né? O novo capítulo é só mais um intervalo aí. Mas nós estamos quase na metade da nossa leitura, né? Provérbios tem 31 capítulos, nós estamos no 12. Então estamos quase na metade aí, com bastante coisa ainda pela frente para a gente ver. Mas estamos caminhando mais rápido agora do que a gente caminhou no começo. No começo a gente passou bastante tempo ali nos primeiros 7 capítulos e agora estamos dando uma acelerada. Nós vamos ver, nesse capítulo, nós vamos ver somente 5 versículos, 6 versículos. Vamos ficar pouco mais de uma semana aí nesse capítulo, mas com algumas instruções que com certeza vão nos ajudar a acertar o nosso caminho. Por falar em instruções, quero começar perguntando para você aí, refletindo contigo, a respeito do nosso devocional até agora. Como que tem sido para você, até agora, acompanhar o nosso devocional? O pessoal tem brincado bastante comigo em conversas particulares, né? Que cada manhã é um tapa, né, que a gente leva, e as pancadas que Provérbios nos traz, né, no sentido de mudar a nossa mentalidade, ajudar a gente a entender algumas coisas que a gente faz e pensa que está ok, porque todo mundo faz, porque a cultura ao nosso redor faz, mas que não é condizente com aquilo que a Bíblia nos ensina, né, ou o modelo de vida que Jesus deixou para nós. Então, eu espero, né, que tenha sido útil para você o nosso tempo até agora. E eu queria nos incentivar a nós permanecermos firmes na instrução que Deus está nos dando através do livro de Provérbios. Porque, como você já sabe, nós estamos estudando uma sabedoria milenar, 3.000 anos aproximadamente, né, de tempo escrito, com coisas que nós já vimos que economiza muita dor de cabeça, e um livro que fala sobre vários aspectos, fala sobre várias situações. Nós vamos ver sobre educação de filhos, vamos ver sobre casamento, né? Dinheiro, a gente já falou bastante, né? Infidelidade matrimonial, a gente falou bastante. Então, vai falar sobre vários aspectos da vida, mas eu queria incentivar você a não desistir do processo que nós estamos vivendo juntos esse ano, por causa da dificuldade de algumas coisas que a gente está vendo, por causa das palavras, né, e do desafio que é a gente viver algumas coisas. Por quê? Porque o que nós estamos sendo dados aqui por Deus nesse tempo juntos é uma instrução pura e simples da Bíblia, né? Instrução para a nossa vida. E, às vezes, a tendência é a gente querer evitar, né, ouvir essas coisas para a gente poder ficar vivendo do jeito que a gente estava vivendo, a gente está confortável. E o sábio é aquele que valoriza o entendimento, valoriza a sabedoria, mesmo que não seja confortável, né? Mesmo que nos desafie a gente sair da nossa zona de conforto, a gente mudar a nossa forma de pensar, a gente adaptar alguns entendimentos para a gente estar alinhado com os princípios bíblicos. Então, espero que tenha sido bom para você até aqui e quero te incentivar a você continuar, porque é sobre isso que o nosso versículo de hoje fala, sobre nós nos relacionarmos bem, de forma saudável, com os ensinamentos e as disciplinas, nós vamos falar sobre isso já, que a palavra de Deus nos traz. E o quanto a gente acertar esse relacionamento vai fazer diferença na nossa vida a longo prazo. Então, vamos olhar juntos o capítulo 12, começando no versículo 1, que é o nosso versículo para a gente meditar juntos nessa manhã. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Vai crescer em conhecimento. Mas o que odeia a repreensão, que não quer ser puxado a orelha, não quer ser corrigido, é tolo. E aqui eu quero só salientar algumas coisas com vocês. Primeiro que a palavra tolo, no contexto bíblico, é um dos piores xingamentos que você poderia levar. A palavra tolo, apesar de ser uma palavra antiga que ninguém mais usa, né? Mas na Bíblia, você ser um tolo é uma das piores características que você poderia ter. Porque é alguém que
é tão, botando no nosso português bem coloquial, né? É tão tapado que nem consegue perceber o quanto ele precisa de instrução. Sabe aquele cara que não sabe o quanto ele não sabe? Cara que não sabe o quanto ele não sabe? Esse é o tolo. Se acha, né? Capaz, se acha, nossa, se acha um cara top e não sabe o quanto ele não sabe. Todo mundo olha para ele e fala, meu Deus. E o cara acha que está tudo certo, está tudo normal. O texto diz para nós que aquele que ama a disciplina acaba amando o conhecimento e vai crescer em conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E a gente poderia dizer, não somente é tolo, mas vai continuar tolo e crescer na sua tolice. Né? Porque o que ama a disciplina, ama o conhecimento. A disciplina, ela vai trazer para nós maior conhecimento. Existe uma crescente a partir do momento que eu amo e aceito e abraço a disciplina, o conhecimento vem para mim também, eu vou sendo moldado por isso, transformado por isso, vou crescendo nessa área e vou melhorando a minha vida cada vez. Mas aquele que odeia a repreensão, aquele que prefere tapar os ouvidos e dizer não ouvi, não quero saber, aquele que não se demonstra ensinável, ele é tolo. Tolo porque não sabe o quanto ele não sabe. Se ele soubesse o quanto ele não sabe, ele ficava quietinho e ouvia um pouco, né? E vai permanecer tolo porque aquilo que poderia instruí-lo, aquilo que poderia ajudá-lo, aquilo que poderia mudar a sua forma de pensar e de agir, ele rejeita. E aqui a gente vê algumas frases, né, que são interessantes. Aquela frase famosa, né? O pior cego é o que não quer ver, né? É mais ou menos esse o perfil aqui do tolo, né? O que ele precisa é poder enxergar, o que ele precisa é poder ver os seus defeitos, enxergar a sua necessidade, enxergar a sua tolice, enxergar a oportunidade da sabedoria e abraçar ela. Mas ele é um tipo de cara que não quer ver, não quer ver. Decide, né, prefere permanecer como um tolo. E, gente, uma das características mais importantes com relação a seres humanos, na minha opinião, é a pessoa ser ensinável. Ensinável. O tolo não é ensinável, ele odeia a repreensão, ele não quer saber. Né, se você for ensinar ele, repreender ele, falar alguma coisa... Crítica construtiva, não falando só de puxar a orelha, mas, cara, de dar um toque para alguém. O tolo odeia isso, o tolo não quer saber. Lembra de Provérbios capítulo 7, né? Você vai confrontar um tolo, ele ainda sai falando mal de você ainda, né? Rejeita a tua fala e ainda sai falando mal de você, acusando você. O que acontece? Quando a pessoa não é ensinável, é muito, muito, muito difícil a pessoa construir relacionamentos saudáveis. Ser ensinável é um dos ingredientes absolutamente necessários para a pessoa poder se relacionar, seja em qualquer ambiente da vida que for. Por exemplo, quando eu olho casais, né, que vão se casar, por exemplo, uma das perguntas que eu faço, se eu sentar com um casal, uma das perguntas que eu faço será que esse casal é ensinável? Será que eles têm conseguido... ter conflitos e resolver os conflitos de uma forma que seja mutuamente benéfica? Por quê? Porque se o casal for ensinável, se o marido, futura esposa, for ensinável, cara, tá disposto a reconhecer, cara, é verdade, eu errei aqui, eu falhei, né? Eu não vi, não percebi, mas eu falhei, você tem razão, me perdoa por isso e eu vou melhorar nessa área. Por quê? Porque todos os casais vão ter conflitos. Qual que é o problema? Tem gente que é ensinável, tem gente que não é. Tem gente que aceita a repreensão, aceita a disciplina e cresce no seu conhecimento, e tem gente que rejeita a repreensão e continua, cara, não, sabe, não dá o braço a torcer e não fica ensinável. E se a pessoa é ensinável, cara, eu erro, a gente se ajusta, eu conserto com a Júlia erra, a gente se ajusta, ela conserta comigo e nós somos ensináveis e a gente vai crescendo, melhorando, aprimorando, sendo mudado, transformado, mas a gente vai crescendo juntos, a gente vai melhorando juntos. O problema é quando a pessoa não é ensinável. Eu falo também, né, para
relacionamentos de profissão, né? De patrão e funcionários, por exemplo. Se a pessoa é ensinável, cara, a função específica você ensina. O que não se ensina? Não se ensina caráter. E ser ensinável tem a ver com caráter, tem a ver com humildade, porque o cara que não é ensinável, ele não é humilde, ele acha que ele acha que ele está acima de todas as coisas, ou ele é tão inseguro em si mesmo que ele precisa colocar uma máscara de perfeição, um escudo de perfeição, e ele usa esse escudo para não ser ensinável, para não demonstrar para os outros. Ele acha que ele consegue não demonstrar para os outros a sua própria insegurança. O problema é que todo mundo vê insegurança, menos o cara que é inseguro e tenta esconder atrás de uma máscara de orgulho. Mas no relacionamento de trabalho, se a pessoa é ensinável, a função você ensina, você pode mudar a função pode, passar por transições, a pessoa vai aprendendo, se a pessoa errar, porque todo funcionário no começo vai errar, você vai lá, corrige, conversa, ela é ensinável. E ela cresce, ela melhora e assim por diante. Mas quando a pessoa não é ensinável num ambiente de trabalho, mais cedo ou mais tarde, o relacionamento profissional se desfaz. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir o patrão. A pessoa acha que o problema é do patrão. A pessoa não vê que ela fez nada errado. A pessoa quer discordar com o patrão, demonstrando uma falta de ensinamento. Então, diz o nosso texto novamente, todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Queridos, tem um texto que eu quero ler com vocês. Ele está em Salmo 32, que é um texto forte, mas é legal a gente ouvir ele para a gente ser vacinado contra essa tolice de não querer aceitar a repreensão. Salmo capítulo 39, versículos 8, vamos de 8 a 11. Nós vamos ver a alternativa de a gente ser ensinável pelos princípios de Deus. Nós estamos aqui estudando os princípios de Deus todas as manhãs, levando às vezes umas pancadas, mas a gente está buscando ser sábio, amar a disciplina e ser ensinável. Olha a alternativa de você, a alternativa para você ver a outra opção, além de ser ensinável, qual que é a outra opção de Deus guiar a gente. Olha o que diz o salmista aqui, Salmo 32, versículos 8 a 10. Eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Esse é o desejo de Deus. Vou te ensinar, vou te instruir, vou aconselhar você. Ou seja, eu vou falar e você vai me ouvir e aplicar os princípios. Eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar. Deus vai falar, vai por aqui, filho, vai por aqui, filha, evita isso, evita aquilo. Fica nesse caminho aqui. Eu vou te ensinar. Se você for ensinável, você vai seguir o meu caminho e vai dar tudo certo. Se não for, olha a alternativa, versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e com rédeas, caso contrário não obedecem. Ele diz, o seguinte, o que Deus quer é falar conosco, Ele quer nos ensinar a falar conosco, nos trazer instrução, nos aconselhar, e a gente ouve aquilo, a gente vai, não perfeitamente, mas a gente vai acertando o caminho, a gente vai crescendo e melhorando, e glória a Deus por isso, e amém. Esse é o rumo que a gente deve tentar seguir. A alternativa é o cara que não tem entendimento, e ele tem que ser levado, ele tem que ser controlado por freio e rédea, igual um burro ou um cavalo. Caso contrário, não obedece. E aí a gente fala, que tem aquela frase famosa, alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, Às vezes, cara, o freio e a rédea que Deus precisa usar na nossa vida é a dor, que faz a gente perceber que, eu preciso prestar atenção. Ou eu não prestei atenção lá atrás, não dei bola, odiei a disciplina, fugi da repreensão, e agora, tem um freio e uma rédea que estão trazendo dor para mim, mas me forçando a obedecer, porque pelo amor eu não obedecia. Então estou aprendendo a obedecer pela dor. Gente, que nós possamos ser o tipo de pessoa que ama a disciplina, que aceita a disciplina e ama o entendimento.
A disciplina aqui não é sofrimento, mas é Deus dizendo, não é por aí. Não faça assim, faz desse jeito, né? É a instrução de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa, né? Que ama a disciplina, ama a instrução, que cresce em sabedoria e que tem um espírito ensinável. O espírito é ensinável. Se você for ensinável, você vai longe nas coisas de Deus, você vai longe nos seus relacionamentos, você vai longe na sua profissão, e que essa característica possa estar cada vez mais perto do meio do seu coração, do meio do seu comportamento, né, da minha motivação e da sua motivação também. Amém? Vamos orar por um coração ensinável hoje? Vamos fazer isso? Deus, nós reconhecemos, Pai, que essa palavra é muito verdadeira, muito real e muito prática para as nossas vidas. Deus, eu oro para que todos nós possamos ter ou manter, se já temos, um coração ensinável diante do Senhor, Pai. E que nós possamos ser guiados pela Tua voz, a Tua instrução, Teu aconselhamento, não tendo que ser guiados por uma rédea, não tendo que ser guiados pela dor, mas sim obedientes ao Senhor, obedientes e sensíveis à Tua voz e fluindo, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Faz-nos, Deus, um povo, filhos e filhas ensináveis diante do Senhor. E nos ajuda a reconhecer a bênção da instrução que estamos recebendo durante esse ano e a permanecermos firmes nela, melhorando a cada dia, crescendo a cada dia e honrando o Senhor a cada dia também. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí. Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar o nosso devocional. Que Deus abençoe. Ótimo dia e até lá. Tchau, tchau.